Chegamos ao seu lar mais uma vez com o programa Cântico de Sião. Esse é o programa que tem a oportunidade de trazer até o seu lar a palavra de Deus, aleluia. E nesse dia nós estamos mais uma vez trazendo até você a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós nos sentimos privilegiados de trazer até vocês esta palavra que salva, que cura, que liberta, que dá transformação à vida do pecador. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dizer para vocês que esse é um programa que tem a patrocinação das Boas Novas Internacionais, que chega sempre ao seu lar com esta palavra de amor. Aleluia. Nós iremos orar ao Senhor para que nós começamos o nosso programa. Aliás, nós já começamos, na verdade. Mas nós iremos orar para que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Quero dizer para vocês que temos orado por vocês, temos colocado o seu problema nas mãos de Deus, a todos os nossos ouvintes que nos assistem. Eu louvo ao Senhor porque nós estamos já com uma quantidade bem grande de pessoas que estão se subscrevendo. E eu aconselho a você que faça a sua inscrição também no nosso canal, ok? E faça os seus comentários também, porque quando você comenta, você estará nos ajudando também a levar a palavra do Senhor Jesus Cristo à frente. E isso é muito bom. Então vamos orar ao Senhor para que você seja abençoado, que nós sejamos abençoados, que não seja eu que fale, mas que o Espírito Santo de Deus fale através da minha vida ao seu coração, ao meu coração e aos nossos corações. Senhor Jesus Cristo, te louvamos neste dia, Senhor, por mais uma vez, Senhor, por mais um privilégio que tu nos dá, Senhor, de estarmos aqui, Senhor. Pois a tua palavra nos diz, Senhor Jesus, que esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Senhor, estamos nos alegrando neste dia, Senhor Jesus, falando a tua palavra. Ó, Senhor, para despertamento espiritual na vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Jesus, porque nós sabemos que tua vinda se aproxima, Senhor, e a nossa obrigação, Senhor Jesus, é estar proclamando, tocando a trombeta em Sião, Senhor, para que as pessoas sejam, Senhor, alertas, para que elas se acordem, ó Deus, e se despertem, Senhor Jesus, do sono. Ó, meu Pai Celestial, eu te peço, visita, Senhor Jesus, os lares nesta hora. As pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão, Senhor, com problemas difíceis, Senhor. Ó Deus, qualquer que seja o problema de nossos ouvintes, Senhor, que o Senhor visite eles nesta hora, Senhor, e que o Senhor faça uma obra de transformação, uma obra de libertação, Senhor, para a glória do teu nome. Ó Deus, fica conosco no decorrer desse programa, Senhor. Nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Jesus. Nós agradecemos a Deus porque é só Ele é o doador da vida, não é verdade? Então nós temos que agradecer a Ele que todo dia, que cada dia que se passa, cada dia que nós amanhecemos, né, nós amanhecemos com vida, nós respiramos, então nós temos que agradecer ao Pai Celestial que nos dá vida a cada dia. Louvado seja Deus. Nós iremos louvar o Senhor com um hino e depois de louvar o Senhor com um hino, nós já estaremos entrando na mensagem da palavra de Deus. Hoje nós temos uma palavra também muito linda, como ser segundo o coração de Deus. Você quer ser segundo o coração de Deus? Eu vou lhe explicar como você vai ser segundo o coração de Deus. Qual foi o homem que foi segundo o coração de Deus? Davi foi o homem que teve, o único que teve o seu coração como o coração de Deus. A palavra de Deus fala. Louvado seja Deus. A todos os nossos irmãos cabo-verdianos, a nossos irmãos portugueses, a paz do Senhor e Deus te abençoe em nome de Jesus. A todos os nossos irmãos hispanos, que Deus lhe bendiga em nome de Jesus Cristo, lo Hijo de Deus. Aleluia. All the American people English speaking, we'd like to let you know that we are here again to praise God and to bless you, okay? So I want to say a little prayer for all the American people that speak English. I know that there is a people that have the pleasure to see our programs every week, and they say that they like it. A brother told me that he don't understand one word in Portuguese, but he said, I don't know how, but I love your programs, and I'm always watching. It's very nice, it's very good. So Heavenly Father, here we come in the name of the Rexet Jesus, whom I am and whom I serve. That in the name of Jesus, every knee shall bow down of things in heaven and things in earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord. I effect and enforce God's on our plans and purposes over and against all the plans and purposes of Satan. In Jesus' name, all Satan's plans be, in Jesus' name, destroyed by the power of the Holy Spirit.
In Jesus' name I pray. Amém, Jesus. Eu estava falando que tem uns irmãos que eu conheço eles, que eles são americanos, e eles assistem o nosso programa. E eles sempre falam, eu não entendo uma palavra, minha irmã, que você diz em português. Mas eu não sei por que eu começo a assistir o seu programa e eu gosto de assistir. Mesmo não entendendo nada, o Espírito de Deus me toca quando você fala. E eu me sinto muito feliz, irmão. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é universal. Ele é o Deus que fala todas as línguas. Então, às vezes, mesmo a gente não entendendo, mas a linguagem do Espírito é que é importante. A linguagem do Espírito, ela é poderosa. Ela nos faz entender coisas que nós não entendemos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora, louvando ao Senhor para entrar na nossa mensagem, louvando ao Senhor com vocês, juntamente com vocês, essa que vos fala, a cantora Miriam Camargo, missionária, louvando ao Senhor para o vosso enlevo espiritual em Jesus Cristo. Fique conosco já, nós estamos de volta para falarmos a palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, voltamos novamente aqui com o programa Cântico de Sião, na qual você está assistindo. E nós queremos falar hoje sobre como ser segundo o coração de Deus. Porque Deus falou que Davi era o homem segundo o seu coração. Nós vamos andar dentro desses versículos aqui da palavra de Deus e nós vamos descobrir por que Davi ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Amém? Nós vamos ler aqui em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14, que diz assim:
Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui Samuel estava falando com Saul, porque Saul foi escolhido rei, ok? Então eu quero mostrar aqui, meus amados irmãos, uma história na Bíblia para a sua vida, ok? De um homem só que foi segundo o coração de Deus, ok? Só um. E este homem foi chamado Davi. Glória a Deus. Por que ele foi o homem segundo o coração de Deus? Você sabe por quê? Primeiro, Samuel 13, versos 13 a 14, nos diz que Samuel disse a Saul. Que foi que Samuel disse a Saul? O teu reino não subsistirá, porque não guardastes a palavra do Senhor teu Deus, o que ele te ordenou. Deus tem escolhido já um homem segundo o seu coração, ok? Que coisa linda, meus amados irmãos, ser segundo o coração de Deus, aleluia. Quem não quer ser segundo o coração de Deus? Se eu estivesse dentro de uma igreja aqui agora e perguntasse quem quer ser segundo o coração de Deus, muitas pessoas levantariam suas mãos e diziam: eu quero ter o meu coração segundo o coração de Deus, ok? Segundo a vontade de Deus. Ser o segundo o caráter de Deus. Se parecer com Deus, ok? E eu te pergunto, quais as características principais que Davi possuía para ele ser segundo o coração de Deus? Quais? Que nós teríamos que tê-la para nós sermos segundo o coração de Deus. Eu vou destacar apenas cinco qualidades, 5 coisas na vida de Davi, que mostram para mim e para você o porquê ele era segundo o coração de Deus. E qualquer um que pregar essa mensagem pode ser não ser igual à minha mensagem, mas ele terá uma visão diferente, mas ele vai mostrar alguma dessas características. Porque o Espírito Santo, ele não é limitado. Ele não revela tudo só para uma pessoa. Assim como ele usa a mim, ele usa muitas pessoas. Então, essas pessoas que serão usadas, elas passaram por aqui, por dentro desses mesmos termos também. Porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. O texto nos relata o porquê. Nós vamos ver dentro da própria Bíblia o porquê que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, ok? No verso 13, Samuel fala a Saul: você obrou neciamente. O que quer dizer isso? Você não agiu bem. Você fez mal, ok? E não fez o que Deus te ordenou, disse ele. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. O Senhor teria confirmado o reinado dele para sempre em Israel. Versos 14. Mas agora, ele diz, mas agora Deus já escolheu um homem segundo o seu coração. E ele será chefe. Irmãos, é duro, já pensou? É como nós agora estamos nas eleições para escolher, não é verdade? Então, a derrota, ninguém nunca quer a derrota, todo mundo só quer vitória, né? Mas vamos ver se alguém quer andar segundo os conceitos, segundo os princípios que precisamos de andar para que nós sejamos escolhidos. Então, ele disse, você obrou neciamente o que Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre em Israel. Mas agora Deus já escolheu um homem segundo o seu coração, ok? E ele será chefe, porque tu, Saul, não guardaste seus mandamentos. Aqui está, meus amados irmãos, a primeira dica de como você pode ser segundo o coração de Deus, ok? Então, veja só, Saul estava naquela época correndo com medo de seus inimigos. Quais eram os seus inimigos? Os filisteus, ok? Eles andavam correndo com medo deles. Ele não era sacerdote. Mas o que é que ele fez? Porque ele estava com medo, ele pegou o sacrifício e ofereceu quando ele não era sacerdote. E por causa disso, Deus se irou contra ele. E Deus mandou Saul falar para ele que o reino já tinha passado dele, porque ele foi fazer serviço de sacerdote. Se Deus lhe chamou para ser sacerdote,
você tem que fazer serviço de sacerdote. Agora, se Deus lhe chamou para ser rei, você vai fazer serviço de rei. Não é serviço de sacerdote. Por quê? Porque você não é um sacerdote, você é um rei. Então, isso aconteceu com Saul, ok? Então, ele disse, quem podia fazer isto, o Saul, era somente o sacerdote. E aqui está a primeira dica, para você aprender a ser segundo o coração de Deus. O que nós temos que aprender? Nós temos que aprender a ser obedientes. O que Deus falar com você, você tem que obedecer. Então, Saul desobedeceu, ok? E está bem explícito na palavra de Deus, no texto que Samuel diz, tu não guardastes o mandamento do Senhor. Samuel diz para ele, tu não guardaste o mandamento do Senhor, mas você pecou oferecendo sacrifício quando você não é sacerdote. Então, meus amados, se nós queremos ser segundo o coração de Deus, nós temos que obedecer. É a primeira dica, é a obediência a Deus. A desobediência te desqualifica, ok? A desobediência me desqualifica. 1 Samuel 22, verso 3 diz, olha só o que diz Davi. Aí você entenderá por que ele foi segundo o coração de Deus, quando você ouvir essas palavras. Ele estava sendo perseguido implacavelmente por Saul, ok? Aqui ele faz uns acordos com os reis dos Moabitas, ok? E diz uma palavra, 1 Samuel 22, 3, ele diz, fica com meu pai e com minha mãe, até que eu saiba o que o Senhor há de fazer de mim. O que ele quis dizer com isso? O que Deus queria fazer dele? Ele não sabia ainda o que Deus queria com ele, mas ele já estava ali no depender do Senhor. Ele disse assim, eu estou pronto, isto é, se dispor totalmente à vontade de Deus. Então ele se dispôs à vontade de Deus. E Davi foi obediente. E Deus não tinha ouvido ainda, e ele não tinha ouvido ainda de Deus o que seria, ok? Mas ele sabia que Deus iria falar com ele. Ele sabia que Deus tinha uma palavra para ele, ok? Que Deus iria falar com ele. 1 Samuel 23, Davi pergunta a Deus, Senhor, devo descer a Keila ou não? Onde os filisteus estavam fazendo o maior arraso na guerra contra o povo de Deus, matando adoidado. E os homens de Davi disseram, ó Davizinho, você pensa que você é forte? Não queira ir. Não queira ir. Os homens de Judá falaram para ele, não queira ir, Davizinho, porque os homens não querem lutar contra os filisteus em Keila. E você? É você que vai lutar? E eles disseram ainda a Davi, você está maluco? Você endoideceu de vez? Mas Deus responde a Davi e lhes diz, Davi, você pode ir a Keila. Você pode ir porque eu vou te dar os filisteus em tuas mãos. Aleluia. Eu vou te dar os filisteus em tuas mãos. E não importou com a opinião de seus soldados. Ele não ligou, mas ele se importou com a opinião de Deus. Aleluia. Porque quando Deus fala, o homem tem que calar. Aleluia. E obedecer. E foi ele. E ele foi e sitiou a cidade. E Deus lhe deu a vitória em suas mãos. Depois Davi fez outra pergunta a Deus e ele disse, Senhor, devo ficar aqui em Keila? Se caso Saul volte aqui, os habitantes dessa cidade me entregarão nas mãos de Saul? Deus responde novamente e disse para ele, Davi, cai fora dessa cidade, porque eles vão te entregar nas mãos de Saul. Deus responde quando nós clamamos a ele, aleluia. E olha, Davi foi lá para socorrer eles. Eles estavam precisando de socorro. Vejam bem, meus amados irmãos, como é a ingratidão. E agora Deus responde para Davi dizendo que se ele ficasse ali naquela cidade, ele seria entregue nas mãos de Saul. 1 Samuel 24, 26 está a resposta. Saul teve na mão de Davi, ok? Davi podia muito bem ter matado Saul. E Saul perseguiu Davi por quase 10 anos, ok? Quase 10 anos Saul perseguindo a Davi. E teve até a profecia para Davi. Saiu uma profecia. Nós temos, meus amados irmãos, que ter muito cuidado com as profecias hoje em dia. A melhor profecia é a palavra de Deus. Claro,
Não resta dúvida que Deus usa muitas pessoas ainda, mas nós temos que ter cuidado com a profecia quando vem para nós, ok? Então, aqui a palavra de Deus diz que a profecia saiu para Davi e disse assim: eis aí o dia que o Senhor entrega teu inimigo em tuas mãos. Se fosse você, dizia, ah, que mistério, que maravilha, hoje é o dia que eu vou pegar o meu inimigo e matar, porque Deus está me colocando ele nas minhas mãos. E Deus, aleluia, e Deus, onde é que fica nessa história? E você diria, hoje eu acabo com o meu inimigo. Davi podia ter falado assim, porque Saul andava perseguindo ele. Ele andava querendo matar Davi. Quando Davi pegava a harpa, tocava para que o espírito diabólico saísse dele. Mas ele, Saul, olha, meus amados, olha bem, quem é que toca no ungido do Senhor, ok? E ficará impune. Veja bem, quem é que toca no ungido do Senhor e ficará impune? Salmo 105, verso 15 diz, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, aleluia. Davi aprendeu a obedecer os princípios de Deus e não se importava-se quem queria matar o ungido do Senhor. Porque Saul estava errado, mas ele foi ungido rei pelo Senhor Jesus Cristo. Então Davi considerava Saul como ungido do Senhor, ok? Davi aprendeu a obedecer os princípios de Deus. E não importa se o ungido do Senhor está me perseguindo, ele disse. Ele é ungido do Senhor. É problema dele com Deus. É problema de quem ungiu ele. Quem foi que ungiu ele? Deus. Olha, Deus está falando comigo e com você neste dia. Não é de sua conta ou da minha conta nós tocarmos no ungido do Senhor. Ok? Nós temos que ter cuidado, porque quem não obedece à autoridade que Deus constituiu, como que você vai obedecer a Deus? Se você não obedece a autoridades aqui na terra, como que você vai obedecer a autoridades que Deus constituiu na terra? Não obedecerá a Deus e nem a ninguém. A manifestação da obediência a Deus, ela é realizada na prática, ok? Quando você obedece a autoridades constituídas por Deus, ok? Quando você obedece a autoridades constituídas aqui na terra. Davi não tocou em Saul, porque ele obedecia ao Deus dos exércitos. E obedecer a Deus é obedecer a seus princípios, aleluia. Obedecer a Deus é obedecer a sua palavra. Obedecer a Deus é seguir os seus passos. Mas em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Então, se você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus, obedeça a palavra de Deus. Mas é o amor que dá sentido da cumplicidade ou da plenitude, da completude de tudo que fazemos, ok? Não adianta ir trabalhar na igreja, cantar, tocar, não adianta se não tiver o amor. Vira-se o quê? Ativismo religioso, quando nós assim fazemos, ok? As igrejas hoje estão lotadas de ativistas religiosos. Misericórdia, Senhor. Ativistas religiosos. Fazem tudo mecanicamente, porque eles dizem que estão fazendo a vontade de Deus, ok? Por quê? Eles querem satisfazerem os seus egos, ok? Eles fazem porque traz-lhe uma sensação de boa, porque está na frente dos outros. Tem pessoas que se sentem importantes, ok? Querido, se você fazer qualquer coisa, por mais energia que você deposite, que você empregue, por mais esmerado que você seja, ok? Se você não tiver o amor
é obra inacabada. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele cobre multidões de pecado. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se você não tem o amor de Deus na sua vida, a sua obra está inacabada e você precisa de buscar o Senhor e de pedir a Deus que Ele coloque sobre você o seu amor, ok? O amor é um ato involuntário, ok? É uma decisão da vontade. E eu provo para você dentro da Bíblia. O que a Bíblia já falava há muitos tempos, a ciência humana está comprovando, ok? Hoje, o amor é um ato involuntário, ok? Eu passei a amar, nem sei porquê. Às vezes tem pessoas que dizem, eu passei a amar, não sei nem porquê. Ah, não. Existe isso, amado? Oh, sim. Oh, meu Deus, como existe? Eu olhei e não... Tem pessoas que dizem assim, eu vi o meu namorado à primeira vista. Eu olhei para ele, o amor já bateu. Ele olhou para mim, o amor já bateu. Nossa, amor à primeira vista. Isto não existe. Amor é uma decisão da vontade em velocidades espantosas, ok? Os sentidos do corpo que tiram as expressões do mundo externo levam informações à nossa mente e em velocidades espantosas a nossa vontade e aos nossos sentimentos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amor é uma decisão da vontade de Deus. Você decide amar ou você decide odiar. Aqui está o exemplo na Bíblia. Às vezes você pode dizer, até que eu quero amar, você fala. Até que eu quero amar, mas eu não consigo. Eu não tenho guts para isso, ok? Eu não consigo. Mas qual a prova, ok, que te dou que amor é a decisão da vontade? Eu vou dar provas para você. Primeira prova. Mateus 5,44, Jesus disse, amai-vos os vossos inimigos. Quem é seu inimigo? Involuntariamente. E você, hoje, acordou e diz, meu inimigo, você está tão lindo, você está tão maravilhoso, hoje eu vou te amar. Meus irmãos, quem é que quer amar alguém que quer te destruir? Quem é que quer amar alguém que quer acabar com você? Quem é que quer amar alguém que não deseja o seu bem? Ok? Aí segue, meus amados irmãos, a lista. Segue a lista. Tem que ser uma decisão da vontade para amar uma pessoa. Segunda prova, que o amor é uma decisão de vontade. Você decide amar ou odiar, porque na Bíblia é mandamento do Senhor Jesus Cristo. E mandamento é você quem decide praticar ou não praticar, obedecer ou não obedecer, ok? Se amor fosse um ato involuntário, jamais seria mandamento, ok? O amor na Bíblia é mandamento. Quais são, a Bíblia nos fala quais são os 2 mandamentos maiores. Nós sabemos que nós temos 10 mandamentos dentro da palavra de Deus. Mas quais são os 2 mandamentos maiores, que se resumem todos os 10 mandamentos? A Bíblia nos ensina que, primeiro, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ao nosso próximo como a nós mesmos. Destes 2 mandamentos depende toda a lei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Porque amor é uma decisão da vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o amor é soberano, ok? O amor, ele é supremo. O amor, ele é independente. Amor não é uma relação de troca. Não é uma relação de troca. Segundo Coríntios 12:15, Paulo diz, ainda que sendo, meus amados, amando cada vez mais, eu não posso amar com resultado de trocas. Você não pode amar com resultado de trocas.
Eu amo você pelo fato que eu vou decidir te amar, ok? Eu vou decidir te amar. Amar independentemente se você me ama ou não, ok? Amor é uma decisão de vontade. Se você ler 1 Samuel 16, 21, diz que Saul amou Davi muitíssimo quando ele viu ele, ok? Mas com o passar do tempo, o que é que aconteceu? Saul substituiu o amor. Com o que é que ele substituiu o amor? Ele substituiu o amor pelo ciúme, ele substituiu o amor pela inveja, ele substituiu o amor pelo ódio, ok? Quando Davi chegou na corte lá em Jerusalém, ele era tão especial que Saul começou a amar. Amar muito, muito mesmo. E por que ele perdeu esse amor, meus amados irmãos? Porque é decisão de vontade. Ele decidiu odiar, ter inveja, ciumar, ok? E aí foi aonde ele foi derrotado. Porque ele deixou essas coisas entrar no seu coração. Davi, segundo o coração de Deus. Primeiro o que ele fez? Ele era obediente, ok? Ser segundo o coração de Deus tem que ser obediente. Segundo, tem que ter amor, ok? Tem que ter amor. Marca de nosso caráter é o amor. Terceiro, ser segundo o coração de Deus tem que ter fé. Sem fé, sem amor, nós não podemos ser segundo o coração de Deus. Quarto lugar, ser segundo o coração de Deus. Liberalidade, ok? Ser liberal. Amados, Deus é um Deus liberal. Louvado seja Deus. Escute esta, você sabe o que Deus poderia fazer? Ele poderia muito bem, escute só, presta atenção, chamar um Miguel lá nos céus, o chefe das cortes celestiais, aleluia. Ele podia chamar ele e dizer assim, venha cá, Miguel, prepare um anjo aí da 10ª potestade, porque vou enviar ele à terra para morrer por um montão de pessoas má, de pessoas que estão fazendo coisas mal lá na terra, que só seria, no caso, eu e você. Glória a Deus. Vou mandar esse anjo aí morrer por essas pessoas ruins, ok? E Jesus podia dizer, olha, anjo, vou te enviar para a terra para morrer. Por um tanto de gente que não presta. Um tanto de gente mal. Você vai morrer. Mas fique tranquilo, porque eu vou te ressuscitar. Eu vou te ressuscitar. E você vai vir de volta para cá, para os céus. E quando você chegar aqui no céu, eu vou promover você da 10ª corte que você estava para a primeira, da 10ª potestade para a primeira potestade. Você vai ser promovido, tá bem? Porque morrer por aquela gente má que somos nós, ele disse, eu vou mandar algo bom, disse Deus. Te pergunto, foi isso que Deus fez? Claro que sim, que foi isso que Deus fez. O texto áureo da palavra de Deus, você sabe. E eu também sei, o texto áureo da palavra de Deus é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus deu o melhor que havia no céu, aleluia, no reino dos céus. Deus enviou o melhor para morrer por nós pecadores que não valíamos nada. Mas Deus enviou o melhor. Sabe quanto custa dar o melhor? A liberalidade. Deus sabe o que é dar, o que é seu. Aleluia. Deus não deu com miséria. Não deu o pior, nem qualquer coisa, porque Ele tem bilhões e bilhões de anjos lá no céu. Mas Ele escolheu o melhor, seu Filho, para enviar à terra, porque Deus não é miserável. Neste mundo tem tantas pessoas miseráveis. Às vezes até para eles abençoar uma pessoa, eles procuram o pior. Eles procuram o pior para dar para os seus amigos. E eu te pergunto, isso é bom? Não. Porque a Bíblia diz que quando você dá,
ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, deitarão no vosso regaço. Então você quer receber? Você dá. Porque o segredo de receber é dar. Então Deus deu o seu Filho para que viesse morrer por bilhões de pecadores que não mereciam a salvação. Mas Ele deu seu Filho único, o melhor que tinha no céu. Isto é amor. Aleluia. Ele deu-se a si próprio, seu Filho, para morrer por miseráveis pecadores, gente maus. E ele não foi, aleluia, gente mal, gente ruins. Olha, quando Jesus foi ao templo, ok? Ele não foi ao púlpito ou à cadeira principal, mas ele ficou em frente o gasofilácio. O que é o gasofilácio? O lugar onde eles colocavam ali as ofertas, ok? Jesus sentou e ficou olhando como a turma era liberal. Jesus ficou olhando. E iam lá, as pessoas iam lá, jogavam suas ofertas ali. Ali que nome difícil, gasofilácio, ok? Então eles iam ali e jogavam suas ofertas e Jesus só olhando, ele jogando as suas ofertas. Tinha pessoas que iam ali, jogavam porque estava sobrando, jogavam ofertas grandes ali. Mas Jesus, de repente, Jesus levanta os olhos e vê uma viúva que vem e dá somente uma moedinha. E Jesus disse, João, Tiago, vem cá. Olha, aqui vocês estão vendo. Ela deu mais do que todos. 2 moedinhas só que ela deu. 2 moedinhas. Mas sabe por que teve maior valor? Porque ela deu tudo o que tinha. Aleluia. Tem pessoas que dão porque eles têm muito. E diz, eu vou dar porque eu quero me amostrar, eu quero ser grande e tal, e tal, e tal. Mas eu quero dizer para você, Deus olha o interior do seu coração como dessa viúva. Que ela foi lá e ela deu tudo o que tinha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ela deu tudo o que tinha e os outros davam porque eles tinham mais do que ela. Mas ela deu o melhor. Ela deu o melhor. Para o homem não valia nada, mas para Deus foi tudo. Foi tudo, pois ele não trabalha na quantificação, mas na qualidade. Aleluia. Deus não trabalha na quantificação, mas na qualidade da liberalidade. Aleluia. E é aqui que muitos se enganam, meus amados irmãos, que muitos pensam, eu dou um dízimo, o meu dízimo é maior, é tudo. Eles dão na liberalidade e pensam que estão abafando. Por isso, olha, o dízimo é o mínimo, ok? O dízimo é o mínimo na fé cristã e não é o máximo. O máximo é a necessidade da obra de Deus, aleluia. O dízimo é a prova de nossa obediência ao Senhor Jesus Cristo. A oferta é a prova de nossa liberabilidade. Aleluia, louvado seja Deus. Você quer provar que é obediente? Dê o seu dízimo. Você quer provar que é liberal? Dê as suas ofertas, ok? Dê ofertas. Sinta o drama, porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. Liberabilidade. Vou lhes mostrar as 12 qualidades da obra e das ofertas de Davi, para você ver o que é que ele fez. O que é que Davi fez? Será que você seria capaz de fazer? Não é muito não, meus amados irmãos, é só 12, ok? Só 12. 2 Samuel 24 e 24. Primeira qualidade, vamos lá. Da liberabilidade de Davi. Davi não quis oferecer ao Senhor holocausto que não lhe custasse nada. Já viu? O homem quis dar a terra a Davi. E ele recusou. Só queria se ele pagasse. Por quê? Ele disse assim, não darei sacrifício ao meu Senhor que não me custe nada. Mas tá bem. Se fosse no dia de hoje, tinha milhões de pessoas correndo atrás. Eu quero que eu quero dar para o Senhor, vou dar para o Senhor, mas não custou a você nada. Como que você vai dar algo ao Senhor Jesus Cristo não lhe custou nada? Ok? Então Davi aqui quis oferecer a Deus algo que custasse algo para ele.
Segunda qualidade de Davi. 1 Crônicas 29:2. Eu com todas as minhas forças, ele dizia, eu com todas as minhas forças já preparei para a casa de Deus ouro e prata e cobre. Louvado seja o nome santo do Senhor. O ato da liberabilidade de Davi era um ato de esforço. Não era qualquer coisa não, mas era um ato de esforço. Aleluia. Que ofereço, ele diz que ofereço para Deus. Terceira qualidade. Está escrito aqui na palavra de Deus, pedras preciosas e de mármore. Ele está oferecendo grandiosidades para Deus, aleluia. Não é resto não, meus amados irmãos. Ele estava oferecendo o melhor para Deus. Ele queria oferecer o melhor, verso 3. Ainda é pela minha própria vontade, ele disse, a liberabilidade. Não era forçado, ele não era manipulado, ok? Deus não se agrada de nada manipulado. Às vezes nas igrejas hoje os pastores falam, vamos dar uma oferta assim, 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 assim. Às vezes a pessoa não está nem com o coração na obra para dar. E ele vai lá dar só porque ele está sendo manipulado a dar. Deus não se agrada desse tipo de oferta, ok? Manipulada. Não dê para Deus por obrigação, não. Mas faça como Davi, queira dar hoje, ok? Como Davi deu. E às vezes tem pessoas que falam, mas se você não der o dízimo, as portas vão ser fechadas para você. Se você não der o dízimo, já tem um anjo aí com a espada desembainhada para cortar você. Isso chama-se macumba espiritual. Macumba cristã. Deus não gosta disso. É jogando praga em cima das pessoas. Deus não quer isso. Deus quer que você seja liberal. Deus quer que você dê porque você tem o coração na obra. Deus quer que você dê porque você quer ser segundo o coração de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tem pessoas que dizem, se você não der, o anjo vai te cortar bem no meio. Eu conheço uma profeta que ela tudo, Deus vai matar a pessoa. Meus irmãos, nós servimos a um Deus de amor, um Deus que é liberal, um Deus que deixa você fazer como você quer, um Deus que te dá o livre-arbítrio para você dar o que você quer, como você queira fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus não te obriga, ok? Deus não vai te castigar se você não der também. É bom que você dê espontâneo. Deus não vai te obrigar, ok? E às vezes você diz, o que é isto? Você tem que querer, amado, você tem que querer. Deus não aceita ofertas forçadas. Não. Deus quer que você seja liberal, que você dê, porque você sente de dar, com vontade de dar, ok? Versos 4 e 3 do mesmo capítulo. Nos diz que ele deu para a casa de Deus, Davi, deu para a casa de Deus 1000 talentos de ouro, de Ofir. Não era um ouro qualquer não, era um ouro especial, amados. 7.000 de prata purificada para cobrir as paredes da casa, ouro para os vasos e portas, prata e obra de artifício. Ele diz, quem está disposto a abrir sua mão hoje voluntariamente para oferecer ao Senhor? Ele perguntou. Meus amados, 1 Crônicas 29, capítulo 29, versículo 4 e 5 diz o seguinte, que maravilha, ele não era mísero. Davi não era miserável. Nossa, você sabe qual foi a oferta de Davi? Uau! Essa é estrondosa. Todo esse ouro que ele deu para a casa de Deus, toda essa prata que ele deu para a casa de Deus, ele deu 131 mil quilos de ouros, ele deu 300 mil quilos de prata, equivalente a 8 bilhões de dólares, que era evaluado naquele tempo. Ou 8 bilhões de reais, como fala no Brasil. Ok? Ofertinha pequena, né, irmãos? Ofertinha bem pequenina que ele ofereceu para a casa de Deus, né? Mas ele tinha prazer de dar voluntariamente, liberalmente, aleluia. Ok? Para o reino de Deus. Davi, em particular, ele dava a sua oferta, em particular, não era do reino, não, era dele mesmo que ele dava para Deus. Olha, se você é fiel a Deus, Deus vai transferir do ímpio e colocar na sua conta. Porque Deus trabalha por você. Aleluia. E Deus vai transferir e colocar na sua conta para investir no reino de Deus. Não é só para você não, para que você invista no reino de Deus. Para desbaratar o inferno. Aleluia. Sexta qualidade. Verso 9. E o povo se alegrou dos que deram voluntariamente.
Olha, vejam bem. E o povo se alegrou dos que deram voluntariamente. Então, nós temos que dar voluntariamente. Não é por obrigação. Amados, a alegria indica satisfação, ok? Ninguém pode dar oferta triste. Eles se alegrarão pela oferta porque sabiam o que estavam fazendo. Eles se alegraram pela oferta que estavam dando porque eles sabiam o que estavam fazendo, ok? Porque sabiam o que estavam fazendo, ok? Não é um ato de obrigação, que não podemos servir a Deus e nem a mamon. O que Deus está querendo dizer aqui com esse mamon? Mamon aqui significa, meus amados irmãos, o dinheiro. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Nós não devemos amar o dinheiro. E é o que disputa o coração do homem, ok? 7º, no verso 9 ainda. Faça com o coração perfeito. Você tem que não fazer com o coração contristado, mas fazer com o coração perfeito. Davi amava a casa de Deus, por isso dava liberalmente. Salmo 122:1. Ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de ir na igreja. Eu estou cansada de ouvir isso. Eu não gosto de ir na igreja, porque quando eu vou na igreja é só para pedir. É só para dar dízimo, para dar oferta. Eu não gosto de ir na igreja porque eu sou a igreja. Meus amados irmãos, nós somos a igreja do Senhor, claro. Mas Davi aqui disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 27:4 ele disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu santo templo e contemplar a beleza do Senhor. Por favor, amados, deixando tudo lá fora, ok? Tem pessoas que dizem, o templo sou eu. Meus amados, não resta dúvida que nós somos o templo do Senhor. Mas, quando há um lugar consagrado a Deus, é a casa de Deus. É a casa de Deus. Jesus expulsou os cambistas da sua casa. Por quê? Porque era a casa de Deus. Aleluia. Ele expulsou os cambistas do templo. Por quê? Porque Pedro e João também subiram a hora nona ao templo para orar. Quer dizer, se o templo não tem mais valor, por favor, pare por aí mesmo. Porque os templos que são consagrados ao Senhor são a casa de Deus. E Deus quer que nós estejamos na sua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós somos o templo, mas o lugar que é consagrado só para adoração a Deus é muito importante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tem pessoas que gostam de ir às orações na casa dos irmãos. Tem pessoas que dizem assim, amanhã nós vamos numa oração na casa de fulano e tal, que lá o fogo desce. O João revela tudo, vai estar lá. Oh, aleluia. Mas a casa de Deus não quer. Mas os verdadeiros adoradores, a Bíblia diz, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade na casa do Senhor. Tem pessoas que vão à casa de Deus até em culto de crianças, em culto de jovens. Por quê? Porque eles amam estar na casa do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque ele é um adorador por excelência. Davi era um adorador, aleluia, por excelência. Por isso ele amava a casa do Senhor. Quando você ama a casa do Senhor, você adora a Deus porque você é um adorador por excelência. E aí você vai ser uma pessoa segundo o coração de Deus, aleluia. 1 Crônicas 29:11 diz, tua é Senhor, a honra, a glória, o domínio, o poder, tudo é dele, tudo é para ele, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque Davi era um adorador por excelência. Porque ele nunca tocou na glória de Deus. Aleluia. Jamais, jamais toque na glória de Deus. Tem pessoas que querem, sabe como tocar na glória de Deus? Porque querem a glória para si. Tudo é do Senhor. Se você louva o Senhor, você é usado pelo Senhor, mas a glória é do Senhor. Se você prega, se você fala a mensagem, a glória é do Senhor. Nunca, jamais toque na glória do Senhor, porque senão você será derrotado. Não faça isso. A glória é de Deus. Deus está nos céus e na terra. Pastores, adoradores, cantores,
por favor, não toque na glória de Deus. Senão Deus acaba com você. Porque Ele não dá. A Bíblia diz que Deus não dá sua glória a homem algum. Aleluia. Glória a Jesus. Davi foi um adorador por excelência. Por que Davi foi um adorador por excelência? Porque ele expressa a adoração independentemente das circunstâncias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não se importava se tinha, se não tinha. Aleluia. Segundo Samuel 12:20, Davi, seu filho, morreu. E o que é que ele fez? Ele se levantou, ele fez a barba e foi ao templo adorar a Deus. Independentemente das circunstâncias, louvado seja o nome santo do Senhor. Tem pessoas que se um morre na sua família, ele nunca mais vai na casa de Deus. Por quê? Porque ele está triste. Porque Deus não alegra o seu coração. Porque ele está triste. Não pode ir porque alguém morreu. Olha, eu te digo, nós temos que buscar a Deus, independentemente da circunstância, se nós queremos ter um coração igual ao coração de Davi. Salmo 34, ele diz: louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Salmo 71:8, ele diz: encha a minha boca do teu louvor, Senhor, e tua glória todo dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salmo 68:4, ele diz: cantai a Deus, cantai àquele que vai sobre os céus, aleluia, pois o nome dele é Já. O nome do Senhor Jesus Cristo é Já. Davi louvava a Deus em todo o tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você está na sua cama, você está louvando a Deus. Você está na sua casa, você está louvando a Deus. Você está no seu trabalho, você está louvando a Deus. Você está em qualquer lugar, no dia mau, notícias más, mas você está louvando a Deus independentemente das circunstâncias. Por quê? Porque você é um adorador por excelência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque para Deus seja a glória, o louvor. Meus amados, nós não precisamos sentir coisa emocional para que nós tenhamos um ato de adoração. Não, em tudo glorificando o Senhor em todo o tempo, como Davi. Por isso ele foi o homem segundo o coração de Deus, ok? Louve, adore em todo o tempo, toda a classe do mundo inteiro. E não, ame a Deus, seja rico, seja pobre, ok? De todas as raças, mas Deus, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Todas as classes do mundo, no mundo tem toda classe de gente, mas Deus está procurando, para Deus só existe uma, e Ele está procurando essa classe, verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus, no livro dos Salmos, a palavra fala, Deus lá dos altos céus, Ele olha e procura os fiéis da terra para que estejam com Ele, e Ele diz, e aqueles que me servem e que me buscam, esses estão comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então você quer ser um adorador por excelência? Adore em espírito e em verdade, independentemente das circunstâncias. Adorador como Davi, ok? Resultado, 1 Samuel 16:13, o Espírito do Senhor se apossava de Davi, aleluia. Quando ele tocava harpa, o diabo saía da vida de Saul. Quando ele chegava, ou se alinhava, ou aonde Davi estivesse, o povo corria ou ficava na linha dele. Por isso, ele nunca teve medo. Ele nunca teve medo, ok? De Saul. Por quê? Porque ele sabia que o Espírito Santo de Deus era com ele, ok? A gente só conhece Davi, meus amados irmãos, como rei, que ele era um rei e pronto. Não. Olha só o que Davi era. Olha em Atos 2, 29 e 30. Davi, ele era rei, ele foi patriarca, ele foi profeta e foi ungido do Senhor. Salmo 89, 20 diz, achei a Davi meu servo, ok? E com meu santo óleo ungi, rei, profeta, patriarca, servo, ungido, herói da fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essas são as credenciais de Davi. 1 Crônicas 29, 28. E ele morreu velho e numa boa velhice. Por quê? Morreu rico e farto de dias. E Salomão reinou em seu lugar. Posteridade reconhecida. Glória a Jesus. Glória a Deus.
A bênção de Deus não acaba em mim ou em você. Você pode mesmo até morrer, mas a posteridade reconhecida quando você anda na presença de Deus, os seus filhos, os seus netos, todos vão desfrutar das suas bênçãos que Deus deu a você. Mas para sermos segundo o coração de Deus, precisamos, primeiro, obedecer à sua vontade. Segundo, ter o amor de Deus em nossas vidas. Terceiro, ter fé. Liberabilidade de ser um adorador por excelência. E aí sim, vamos ter a unção de Deus na nossa vida. E terminar nossos dias muito bem. Aleluia. Vamos fazer a diferença, meus amados irmãos. Mesmo velhos, mesmo que nós ficamos velhos, mas nossa posteridade continuará. Ela não acabará, mas ela continuará. Por quê? Porque nós obedecemos ao Senhor. Porque nós somos adoradores por excelência. Nós buscamos o Senhor porque amamos o Senhor. Nós não buscamos o Senhor porque somos manipulados. Nós não buscamos o Senhor porque somos obrigados. Não. Nós buscamos o Senhor porque amamos ao Senhor. Aleluia. Nós somos escravos livres. Escravos da orelha furada. Que nós temos a nossa carta de liberdade, que o Senhor Jesus Cristo nos deu lá na cruz do Calvário, quando Deus enviou o seu Filho, esvaziando o céu e mandando o melhor para morrer para um bando de gente que não valia nada como nós. Aleluia. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que você possa ter a vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Que você mesmo depois que você morrer, mas a posteridade do Senhor continuará a bênção. Por quê? Porque você foi um adorador por excelência. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora eu oro ao Senhor pela sua vida. Vamos orar ao Senhor pelas nossas vidas, para que Deus nos abençoe e que nós possamos ser um adorador por excelência. Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais um programa realizado. Muito obrigada, Senhor, por ter chegado ao término desse programa. Que muitos possam ter sido alcançados, Senhor, pela tua bênção. Ó, Senhor, que haja liberação. Ó, Senhor, no mundo do Espírito, na vida de cada um daqueles que nos assistem, Senhor, e que eles possam ser abençoados, Senhor. Possam ser transformados, meu Pai, pelo poder do Espírito de Deus, ó Pai Santo. Jesus, visita cada casa, visita cada lar, visita cada vida, Senhor. Dá a eles, Senhor Jesus, a posteridade do teu Espírito, Senhor. E eu abençoo cada um de vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E até a próxima oportunidade, assim, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém, Jesus.